dia, terceiro ano A! Hoje é terça-feira. Vamos aprender? Olha, começamos hoje pelo nosso livro de língua portuguesa. Vamos lá? Que tal abrir na página 22? Sim, nós já fizemos, mas tem um finalzinho lá. Fala de formação de palavras e o número 1. Porque esse vai ser um primeiro momento da aula de hoje, falando sobre formação de palavras, que é uma palavra puxa a outra. Tudo bem? Então vamos lá. Diz assim, que você pode descobrir sinônimos. Lembra do conceito de sinônimo que nós trabalhamos ontem? Aquelas palavras com sentido semelhante? Muito bem. Buscando as pistas dentro de uma própria palavra. Algumas palavras, elas se formam a partir de outras. Bom, são chamadas essas palavras, que uma puxa a outra, de derivadas, certo? E essas palavras, elas vêm de outras chamadas de primitivas. Deu para entender? Ah, não? Então, pera um pouquinho. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje e vamos falar um pouco sobre como se formam essas palavras. Vamos lá, então? Olha só, aqui nós temos exemplos. Olha, essas palavras aqui, elas são derivadas, ou seja, elas se originam nessas palavras aqui, a partir dessas palavras, que são primitivas. Ou seja, primeiro eu tenho elas e a partir delas eu consigo ter as derivadas. Muito bem, vamos lá ler devagarzinho. Engordar vem da palavra gordo. Encantar pode vir da palavra encanto. Aterrorizar pode vir da palavra terror. Bom, uma palavra, ela pode ter mais de uma palavra primitiva, ok? Tá? Porque uma palavra primitiva, ou duas, né, pode originar também a mesma palavra. Nesse caso aqui, nós estamos falando de palavras primitivas e derivadas que podem ter o mesmo significado, ou significado semelhante, ou seja, um sinônimo. Então, dependendo da situação, engordar pode ser colocado no lugar de gordo, assim como encantar no lugar de encanto e aterrorizar no lugar de terror. Tudo bem? Estamos falando aqui sobre essas palavras. Vamos lá? Vamos ver mais outras ideias. Olha só, nós temos aqui uma lista já de palavras derivadas. E eu quero que junto comigo vocês pensem nas primitivas. Vamos lá então? Bom, eu vou começar, vou fazer então as duas primeiras e eu deixo as últimas para vocês pensarem, tudo bem? Olha só, a primeira é desanimado. Bom, desanimado pode vir até de mais de uma palavra, como ânimo ou desânimo, certo? Origina então desanimado. Deu para entender aqui? Então vamos lá. Então, animado vem de ânimo ou desânimo, certo? Vamos lá pensar em outras agora. Acalorado. Nossa, nós tivemos uma discussão acalorada, tá? Como que foi isso, então? De que palavra ela vem? Ela vem da palavra calor. Então, acalorado de calor. Agora, vamos pensar em outras, como interessar, entardecer, anoitecer, florescer. E aí, consegue pensar de onde vêm essas palavras? Quais são as palavras primitivas que as originam? Deu para entender? Então vamos lá. Agora nós vamos para a próxima atividade. Bom, nessa atividade aqui, a gente continua falando de palavra primitiva, tá? Mas nós vamos pensar como se fosse um sinônimo. Olha só. Bom, primeiro você tem que encontrar a palavra primitiva que está escondida dentro de cada uma dessas palavras aí, tá certo? Então, tá tudo aqui, ó, nessa fileira que vai de A a E. Então, olha lá, apimentado vem de pimenta. Eu já circulei para vocês localizarem. Enturmado vem de turma. Acamado, de cama. E encerado, de cera. Embandeirado, de bandeira. Localizaram também aí de vocês as palavras primitivas? Não deu tempo? Dá um pause, circula aí o seu. Depois que você circulou, na linha que está à frente, você vai escrever o significado. Ei, professora, vou ter que procurar no dicionário, no Google? Não, não, não. Eu quero só que você pare para pensar, tudo bem? Porque se você parar para pensar, você consegue escrever o significado dela. Eu vou fazer as duas primeiras com vocês, olha lá. Apimentada. O que é uma coisa apimentada? Eu posso dizer que é que tem pimenta? Sim, que tem pimenta é apimentada. Deu para entender? Muito bem. Olha a letra B. Enturmado, que vem da palavra primitiva turma. Então, qual
que é quando alguém ou alguma coisa está enturmado? Quer dizer que faz parte de uma turma. Tudo bem? Vocês viram que eu substituí aqui uma palavra por uma expressão, ou seja, um grupo de palavras que tem aqui o mesmo significado? Eu acabei de usar sinônimos para explicar a palavra derivada que está aí na frente, como apimentada e enturmado. Mas não se esqueça, primeiro circule aí a palavra primitiva. Tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar. Só que nós vamos agora lá para a página, ó, encerado e embandeirado são os próximos que vocês vão fazer. Lá na página 24, nós vamos falar sobre os antônimos, isso. Lembra, aquelas palavras que expressam sentido contrário. Vamos lá? Olha só, veja essas daqui em destaque. Olha, não desgruda do seu pé. Desgruda. Qual é o contrário de desgrudar? Então, eu tenho aqui... Contrário de desgrudar, gruda, tá logo abaixo. Conseguiram ver? Não desgruda do seu pé, tá? Se eu fosse escrever, então, gruda, não gruda do seu, não, gruda no seu pé. Se não desgruda do seu pé, o contrário é gruda no seu pé. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, nós temos aqui crescer. E qual seria o contrário dela? Cresce. A palavra cresce pode ser diminui. Então, vamos lá? Então, algo que não está crescendo, que não cresce, diminui. Esse é o contrário. Agora, vamos para a palavra engorda. Então, o contrário de engorda é emagrece. E aquela pessoa está engordando, aquela pessoa está emagrecendo. Já ouviram essas expressões, essas palavras? Muito bem. Próximo, estica. Então, eu posso dizer que o que não estica, encolhe. Deu para entender? Professora, mas eu posso colocar outra palavra para também ser o antônimo, ser o contrário? Sim, sim. Muitas vezes nós temos outra palavra que pode significar o contrário dessa palavra, tá bom? Uma palavra pode ter mais de um antônimo, assim como nós falamos do sinônimo, tá certo? Então vamos lá? Olha só, turminha. Antônimo, que é o que nós falamos aqui agora, é aquela palavra que substitui a outra com sentido oposto, contrário, né? Antônimos são palavras de sentidos opostos, contrários. Algo que nós já fizemos, vocês já conseguiram fazer até listas de antônimos, lembram disso? Então vamos lá. Agora chegou a vez de praticar. Só que aqui nós temos expressões, usando um trecho lá daquela canção, do início da nossa unidade. Eu vou fazer isso daqui junto com vocês. Presta atenção, porque sozinho pode ficar um pouquinho complicado. Então, vamos lá, olha. Reescreva, ou seja, você vai escrever de novo os versos, ali ó, da letra A e da letra B, com sentido contrário do que está dito no trecho. Destacado. O que é o destacado? Aquele que está preto mais escuro. Estão vendo que a letra A, ela está inteirinha escura, está inteirinha mais escura, mais grossa, em negrito? Então, nós vamos ter que trocar ela toda. Então, vamos lá, tá bom? Olha, a A diz assim, não tem peso nem valor. Não tem brilho, mas se vê. Então, vamos fazer uma coisa de cada vez? Então, vai lá. Não tem peso nem valor. Algo que não tem peso... então, eu posso dizer, então, se ele não tem peso, o contrário disso é que tem peso e depois que tem valor. Porque aqui eu disse que ele não tinha peso e também não tinha valor. Então, eu posso dizer que ele tem peso e valor? Posso. Poderia também dizer de outra maneira? Claro que pode. Professora, eu gostei do que você fez, mas eu queria escrever de outro jeito. Posso? Claro que pode. Que outro jeito você poderia escrever essas situações aí? Por exemplo, você poderia dizer que ele é algo pesado e valioso. Olha só, deu para entender? Então, eu usei outras palavras para poder expressar o contrário dessa frase. Depois, não tem brilho, mas se vê. Então, quer dizer, eu quero outra coisa, né, que não tem brilho, mas se vê. Então, palavras contrárias. É brilhante, mas invisível. Porque o que não tem brilho, né? Se não tem brilho, o contrário disso é que é brilhante. E se você vê algo que eu não vejo, pode ser chamado de invisível? Claro que sim. Eu poderia também usar outras palavras? Sim. Ao invés de usar brilhante, eu poderia usar tem brilho. E ao invés de mais se vê, eu poderia colocar mas não se vê. Deu para entender? Tem brilho, mas não se vê.
também usei o contrário. Deu para entender? Muito bem. Você pode usar as mesmas palavras da tia Pri e copiar aí no seu livro, tudo bem? Então vamos lá. Na letra B está escrito assim: e agora o que eu vou dizer, com certeza vai esclarecer. Perceberam que agora a única coisa que eu tenho que mudar é a palavra esclarecer? Só ela está destacada. E o resto, professora? O resto eu só vou copiar. Então vamos lá? E agora o que eu vou dizer, com certeza vai... Turminha, se eu não quero dizer esclarecer, esclarecer é o mesmo que explicar, não é? Deixar claro para uma pessoa entender. O que pode ser o oposto, o contrário de esclarecer? Bom, eu poderia dizer que com certeza vai confundir ou atrapalhar. Deu para entender? Então, eu usei a palavra contrária de esclarecer. E todo o resto eu copiei. Deu para entender, não é? Bom, ficou um pouco mais difícil, porque aqui eu não coloquei só o antônimo de palavras. Eu usei o antônimo de, às vezes, uma frase toda, como foi na letra A. E na letra B eu tive que copiar e só mudar a última palavra, tá certo? Por isso a tia Pri fez junto com vocês. Só que agora a próxima, olha só, é também dentro de um poema. Presta atenção. Nós vamos ter que completar os versos com o sentido contrário da palavra que está destacada. Vamos lá devagarzinho? Bem devagarzinho. Presta atenção. Olha, para descobrir, tem uma dica, os opostos, preste atenção nas palavras destacadas e também em rimas, tá? Então vamos lá. Tá. Esse trechinho aqui desse verso que se chama Natureza, foi escrito por César Obed. Então vamos ler. O sol sempre esquenta a brisa de noite me esfria. Então presta atenção, eu tenho que escrever uma palavra que é contrária de noite, mas que rima com esfria. Que palavra é essa? Bom, acertou quem disse a palavra dia. Deu para entender? Então, noite, dia. É o oposto? É o contrário? Sim. E dia rima com esfria? Sim, porque aqui são versos que estão rimando. Olha lá, o sol sempre esquenta de dia, a brisa de noite me esfria. Terminaram com ia. Deu para entender? Fizemos juntos, agora vai. A próxima é com frio ou... Natureza é flor, que sempre me dá alegria. Então vamos lá. Com frio, que é a palavra, qual é o oposto de frio? Se eu não estou sentindo frio, eu estou sentindo calor. E vocês perceberam que rima com flor, o or. Com frio ou calor, natureza é flor, que sempre me dá alegria. E agora, professora, o que é que eu vou fazer? Agora que eu já ajudei vocês a completarem, vocês já completaram, vocês vão ler agora esses versos, tudo bem? Com calma, pausadamente, respeita todos os espaços, tudo bem? Leia em voz alta para o adulto que está aí do seu lado, certinho? Então vamos lá. Olha só, turminha, agora, lá na página 25, tem agora uma atividade para você escrever o antônimo, o sentido contrário, ou seja, eu quero uma outra palavra que tenha um significado oposto a essa que está aí. Essa eu não vou ajudar, eu quero que vocês pensem, tudo bem? Vocês conseguem, então vamos lá, ó. Letra A, antigo. O que é antigo mesmo? Já pensei o que é antigo. Então, se alguma coisa não é antiga, ela é... O mesmo vocês vão fazer com jovem, alto e frio. Coloquem o contrário dessas palavras. Muito bem, já fizeram isso? Agora, nós vamos para a parte 2 de uma palavra puxa outra. Nós falamos de uma palavra que puxa outra a partir, pensando em sinônimos, como nós fizemos lá no início. Agora nós vamos pensar nisso, só que em antônimos. Essa formação de palavra nova, ela vai nos dar um sentido contrário. Veja, por exemplo, aqui a palavra feliz. Então, eu vou originar uma nova, acrescentando o infeliz. Então, feliz é o contrário de infeliz. Não é isso mesmo? Então, vamos lá para a próxima. Animado.
Então, se eu não estou animado, eu estou desanimado. Perceberam que eu só acrescentei o in ou o des e automaticamente eu já tive uma nova palavra. Olha só, a palavra derivada. Eu já tive uma nova palavra, só que essa nova palavra, ela não tem o mesmo significado. Ela tem um significado oposto, contrário. Então, aqui também eu estou pensando em antônimo, me perdoa, tá bom? Então, essa palavra derivada, ela é o antônimo da primitiva. Vamos praticar um pouquinho? Então, vamos lá, turminha. Olha só. Juntar, vocês vão in ou terminado em M ou N ou des, para então formar o antônimo dessas palavras. Vou fazer as duas primeiras com vocês para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Então vai, olha. Aqui, in ou des, que são os que você tem os trechos a acrescentar. E depois, ó, a compreensão. Então vamos lá? Compreensão. Se eu coloco in ou des, in, para ficar incompreensão. E agora a palavra é fazer. E eu vou acrescentar o des para ficar desfazer. Viu só que eu consegui uma palavra contrária e só coloquei in e des? Professora, mas e se eu tiver dúvida quanto a qual palavra colocar aí? Né? Se é o in ou se é o des. Quando você tem dúvida, você pode primeiro colocar, por exemplo, lá no desfazer, eu vou colocar o in. Em fazer, eu nunca escutei essa palavra. Desfazer, já escutei, então tá bom. Fale em voz alta antes de escrever. Se você falou em voz alta com in e falou em voz alta com des, e mesmo assim você ficou em dúvida, pode pedir ajuda para o adulto que está do lado? É claro que pode. Mas primeiro, tenta falar em voz alta, tudo bem? Então vamos lá, turminha. As próximas palavras são possível, amassar, cuidado, completo, perfeito e aparecer, certinho? Muito bom, turminha! Agora vocês vão lá no caderno de leitura. Vocês vão pegar de novo lá no envelope de plástico essa lista, que são dos antônimos. Olha só, dia, noite, menino, menina, dentro, fora, cheio, vazio. O que eu vou fazer, professora? Vai fazer a leitura. Mas é só essa? Não, hoje tem mais. Tem também as palavras primitivas e derivadas. Eu tenho aqui uma lista de palavras, né? Começando pela primitiva e as suas derivadas, certinho? O que eu faço? Vocês vão colar lá no caderno de leitura e depois fazer a leitura. Pelo amor de Deus, hein, professora, mas ficou grande hoje esse negócio de língua portuguesa. E é por isso que eu não vou dar matemática no livro para vocês, tá bom? Não é difícil de fazer. Vocês podem ver que a maioria eu fiz junto, porém ficou longo. E se eu não fizesse junto, poderia ficar um pouquinho mais difícil, tá bom? Mas assim vocês conseguem. Tá? Então, o que eu faço agora? Pego o livro de matemática e guardo ele para fazer amanhã, tá bom? Então, eu corro para o meu caderno. E lá no meu caderno, eu vou colocar o cabeçalho. Hoje é dia 9 de março. Não esqueça de caprichar na letra e colocar o seu nome completo. Vê o cabeçalho? Agora já pode ir lá para as operações, isso mesmo. Só as operações nós vamos fazer no caderno hoje. Serão 4, tá? 2 adições e 2 subtrações. E depois disso, aí sim você conseguiu acabar. Ficou longo, mas não difícil. Então preste atenção. E já sabe, turminha, se tiver dúvida, pergunta para a tia Pri. Terminou? Já pode brincar. Até a aula de amanhã, turminha. Um super beijo. Tchau.